O filósofo alemão Nietzsche tem uma frase muito interessante que ele diz que não existem fatos, existem interpretações. E é exatamente com o significado, significado que o psicólogo trabalha quando escuta a fonética do paciente. Então, antes de ouvir o paciente, é necessário ter uma percepção diferente, uma percepção chamada percepção clínica, uma visão clínica do caso. E aí existem alguns axiomas, algumas frases que no trabalho clínico, o trabalho clínico é sustentado por essas frases. Por exemplo, a primeira frase é do Heidegger, um filósofo alemão, outro filósofo alemão, quando ele diz que toda relação é uma relação de si consigo mesmo. Completamente diferente da percepção do paciente. Então, quando ele cita uma relação com uma determinada pessoa, na verdade ele não percebe que ele está monologando, né, que é um monólogo, na verdade. Inclusive a frase do Lacan, psicanalista francês, que diz que nós estamos monologando o tempo todo. Outra frase interessante é do Jung, o psiquiatra suíço, quando ele diz que todo conteúdo, todo material inconsciente é projetado. E o paciente nada sabe sobre isso. Outro ponto interessante, já que toda relação é uma relação de si consigo mesmo, né? A relação com as pessoas, na verdade, é uma relação imaginária. Então, na fenomenologia, existe um outro filósofo alemão chamado Husserl, que usava um termo, uma terminologia, redução, uma redução eidética, uma redução na qual você coloca o mundo entre parênteses para poder perceber o paciente sem influência e buscar nele mesmo, né, na verdade, essa relação interna com esse fator chamado inconsciente. E Freud, no livro 1, também coloca uma frase interessante, que tudo acontece do lado de dentro, né, e somente mais tarde é projetado para fora. Outra frase do Freud no livro 1 também, ele diz que do lado de fora só existe massa em movimento. Estabelecendo aí essa isolamento do paciente. Na verdade, ele está buscando sempre estabelecer uma relação de si, né, consigo mesmo. Então, em outras palavras, agora citando Sartre, né, que é o filósofo francês, o sofrimento que o paciente fala nunca é o mesmo que ele sente. Aí é que está a visão clínica, quando você percebe que a forma que o paciente percebe o mundo, a forma está completamente equivocada. Então é interessante, é relevante, é bastante importante perceber que não basta colecionar fatos, né, os relatos que os pacientes trazem. Embora nos fatos essas questões estejam reveladas, mas a questão mais importante é que dos fatos não existe causação externa. Né? Os fatos não são reduzidos à causa do problema. Então, todo o problema, na verdade, está dentro do paciente e ele percebe essa questão, todas essas questões do lado de fora.
Então, na psicologia, uma questão interessante não é a questão do saber, né? Inclusive, Freud dizia que não existe desejo de saber. O neurótico sabe, mas finge que não sabe. Ah, mas sim, a questão como Freud colocava, a dificuldade não é intelectual, não é cognitiva, a dificuldade é afetiva. É o quão íntimo, como você estabelece o contato com essa questão do material inconsciente reprimido. Esse é o foco principal. Então, quando durante a análise o Freud coloca aí a atenção flutuante, na verdade ele está prestando atenção, na verdade, não exatamente nas palavras do paciente, mas o tom da voz, como as palavras são ditas, e entrando em contato com o próprio material inconsciente, porque se o psicólogo clínico não estiver em contato com essa parte afetiva mais profunda, aí vira um ponto cego, né? E o psicólogo não vai conseguir enxergar o problema, o real problema no paciente. Então, por exemplo, se o paciente traz uma queixa sobre uma determinada pessoa, para o paciente aquela pessoa é a causa do problema, o psicólogo é induzido a ter a mesma percepção, porque ele não tem esse contato. Então é imprescindível a ter esse acesso ao material mais profundo. E finalmente perceber que, na verdade, esse material, a relação do paciente, o foco é a relação do paciente com esse material inconsciente, que ele traz através das suas percepções, pessoas e assim por diante. O Lacan chamava do outro, né? Esse estranho que habita a cada um de nós. E que esse material inconsciente ele procura se manifestar constantemente. Principalmente no caso durante a análise que a paciente estabelece uma resistência para evitar o acesso a esse material inconsciente. Mas através do ato falho, por exemplo, se o psicólogo tiver a escuta clínica, né, na atenção flutuante, ele vai perceber que houve uma contradição no discurso, ali uma incoerência no discurso, quando esse outro estranho, né, inconsciente, fala através do paciente sem que ele perceba. Em relação ao quadro, ali agora há pouco, o quadro é do René Magritte, o pintor belga, justamente a questão da transformação, né, dessa morte interna no quadro, ele mostrando o caixão no divã. E aqui já no caso Lacan, em relação à teoria do Freud, o eu na teoria, no seminário 2 do Lacan, trazendo o que eu acabei de falar, né, que é a questão do desejo inconsciente, quer dizer, impossível de se exprimir, apenas indiretamente, que se não tiver atenção flutuante, você não vai conseguir ouvir o inaudito, né, aquilo que não é incipiente, e você não consegue estabelecer, na verdade não está nas palavras, mas na forma como elas são ditas, né? Encontra meio de se exprimir. Esse é o ponto principal aqui nesse trecho do livro. E para dar um exemplo, a questão do lobo, né? Um menino que sempre repetia o lobo, lobo, lobo. Quando numa instituição, como está escrito ali, no mesmo livro do Lacan, a enfermeira, para
fazer, né, com que as crianças se comportassem, imitava um lobo do lado de fora. Ah, através de fazer uma coerção, né, através do medo, né, ameaçando. Esse lobo, na verdade, ele vai substituir algo que já está dentro da criança que ela não tem consciência. Então, um lobo passa a ter um significado que não um lobo. Então é isso.